Boa tarde, amigos ouvintes, internautas da Mundial News FM e do programa Imprensa Livre. Estamos começando hoje uma nova fase, um novo programa. Estou ancorando o programa a partir de hoje, substituindo a minha companheira Paula, presidente do Sindicato Jornalista. Estamos aqui hoje começando com um assunto muito polêmico, que é justamente as denúncias que estão sendo feitas com relação aos sindicatos brasileiros. Mas antes disso, quero aqui anunciar também que estamos iniciando uma parceria com a TV Comunitária Rio de Janeiro, Núcleo Jornalismo, que irá ao ar toda quarta-feira às 7 horas da noite, canal 6 da NET. Temos aqui a presença hoje do nosso amigo Moisés Correia, que é diretor da TV Comunitária do Rio de Janeiro e diretor-geral do programa Outro Olhar, que também vai ao ar na TV, mas que também tem seu portal na internet, é outroolhar.net. Está aqui hoje conosco, inaugurando esta nova fase do programa e inaugurando também o núcleo de jornalismo da TV Comunitária, que irá ao ar na quarta-feira da semana que vem. Boa tarde, meu amigo Moisés, é um prazer recebê-lo no programa Imprensa Livre, parceria com o Núcleo de Jornalismo da TV Comunitária Rio de Janeiro. Boa tarde, Madureira, boa tarde aos ouvintes da Rádio Mundial FM e do programa Imprensa Livre, e boa noite para os que vão assistir o Núcleo Comunitário da TV Comunitária, que passa às quartas-feiras às 19 horas. Eu acho importante, Madureira, parabenizar você por essa iniciativa, para garantir que possa o programa do Núcleo Comunitário da TV se realizar a partir daquela decisão que todos nós tomamos de realizar 5 núcleos. Esse é o de jornalismo, tem o de comunitário, tem o de cultura, tem o de carnaval e tem o sindical. Exatamente, essa nova fase para fazer com que a gente consiga cada vez mais democratizar os meios de comunicação, porque essa é a nossa pauta, essa é a nossa agenda, né? Da nossa militância diária, que é a democratização dos meios de comunicação. E essa agenda é permanente. Permanente. Temos aqui a presença na nossa produção, ajudando aqui no nosso trabalho, meu amigo Paulo Acioli, produtor-geral aqui da Mundial News FM, que também participa e pode sentar para dialogar com a gente também durante o programa que vai ao ar. Bom, nós estamos vivendo hoje dia 22 de julho de 2015, são 15 horas e 6 minutos, nós estamos aqui dando início a esse programa Imprensa Livre, deixando claro para todo mundo que na Imprensa Livre não tem bobeira, aqui a madeira vai gemer sem frescura e sem dó, nem piedade. Ainda vou fazer uma rimazinha legal, não fiz agora, mas vou fazer uma rimazinha legal. Mas, veja bem, a partir dessa semana, Moisés, nós vimos que o jornal Globo iniciou uma série de matérias falando sobre a realidade dos sindicatos brasileiros. Mau uso, malversação de verba, e isso deu-se início em função dos sindicatos comerciais do Rio de Janeiro, em que a família Marta Roma tomou conta do dinheiro do trabalhador durante mais de 4 décadas e fez do sindicato o seu quintal, a sua vida, a sua casa, transformando os bens dos trabalhadores em uma propriedade privada. Sofreu a intervenção da justiça. Essa família Marta Roma foi afastada da diretoria, teve nova eleição, uma nova gestão assume, desejamos sorte dessa nova gestão, mas agora, em função disso, há um movimento, uma lupa paira sobre os sindicatos no Brasil, que agora vão querer fazer pente fino. Acredito eu que o objetivo não é buscar fortalecer o movimento sindical. Acredito eu que este movimento da Rede Globo, da Fundação Roberto Marinho, via o jornal o Globo, tem outros interesses. E aqui vai a primeira batata quente para você que também é jornalista, meu caro amigo Moisés. Afinal de contas, o centro dessa matéria é um centro positivo ou um centro negativo do movimento sindical brasileiro? Olha,
e não é positivo. Nenhuma matéria quase que sai do jornal o Globo visa realmente o progresso e o bem. Poucas coisas que são produzidas, algumas coisas da área da cultura, outros de alguma questão mais de comportamento do dia a dia, tem alguma serventia. Obviamente que o interesse nessa matéria sobre sindicalismo é enfraquecer o movimento sindical, certo? Enfraquecer o movimento sindical porque a matéria, esse conjunto de matéria não está falando sobre problemas pontuais do sindicato. Ele está numa campanha para acabar com a contribuição sindical anual e para acabar com a contribuição assistencial, que é uma contribuição definida na época das campanhas salariais de cada sindicato. Então, quer dizer, essa campanha ele procura usar os malfeitos que existem, mas é bom que frise que não existe só nos sindicatos, existe nos sindicatos, existe na justiça, existe nos partidos, existe nos governos estaduais, federais, municipais, no legislativo, na Globo, né? Porque a TV Globo... Parece que a Globo deve a Receita Federal. A TV Globo comprou os direitos de transmissão da Copa do Mundo de 2002, certo? Com dinheiro no paraíso fiscal, das Ilhas Caimã, certo? Quando isso foi denunciado publicamente, na internet, até o Garotinho, numa entrevista dentro da Rede Globo, naquela de campanha salarial, denunciou isso, a jornalista tremeu e disse que não. Mas depois a Rede Globo foi ao Refis, à Receita Federal, e reconheceu que havia uma dívida e teve que dividir lá o parcelamento, etc. Então, a questão de mal feito não está só no movimento sindical. É recorrente que de vez em quando eles pegam e botam o holofote no movimento sindical, sempre para trazer questões que retrocedam os sindicatos. Para finalizar, quem deve financiar o movimento sindical? Quem deve financiar as entidades de trabalhadores? Os trabalhadores. Porque se não for os trabalhadores, ou você vai acabar com os sindicatos, e o Globo não está propondo isso, porque se acabar com os trabalhadores, vai ter que acabar com os empresários, certo? Porque a CLT é simétrica. Tem um sindicato do trabalhador e tem um sindicato do patrão. Eles não estão propondo acabar. A política é enfraquecer os sindicatos. E quando você enfraquece o sindicato do ponto de vista material, você está colocando o sindicato no colo do patrão para fazer uma política do trabalhador. Então essa que é a jogada de enfraquecimento de um movimento que tem importância no Brasil, que é o objetivo da Rede Globo. E imagine também nós, profissionais do jornalismo, ficarmos sem nossa entidade de classe, né? A gente sabe que existe, nós temos que saber diferenciar os profissionais, os jornalistas, os comunicadores, das corporações, porque é muito fácil as pessoas também crucificarem o jornalista, o profissional, e esquecer que atrás do profissional estão as empresas, as grandes empresas de comunicação que determinam o editorial, que determinam qual é a linha de investigação, que determinam qual é a linha de divulgação nas suas capas de jornal e nos seus meios de comunicação, televisão e rádio. Então a gente tem que também começar a aprender a separar o joio do trigo, que são as grandes corporações e os profissionais da comunicação, os profissionais da área que atuam, que trabalham, que recebem fruto do seu trabalho, mas que a gente sabe que quando chega lá no editorial, quem decide não é o jornalista, não é o trabalhador. Quem decide é quem está na cadeia de comando daquela empresa, que aí define o que entra, o que não entra, o que vai ser notícia, o que não vai ser notícia. Então eu acho que a gente tem que saber olhar por esse viés para a gente não criminalizar jornalista e inocentar as grandes empresas de comunicação. Nós temos que proteger os trabalhadores, proteger os profissionais da comunicação, os jornalistas, os comunicadores, do seu ofício, da sua liberdade de expressão, da sua liberdade de busca de informação e também de publicização do seu trabalho, de que todos tenham acesso ao jornalismo verdade, à imprensa verdade, e não apenas o que os grandes meios de comunicação, a versão que os meios de comunicação querem emplacar na sociedade. E nesse caso do movimento sindical, acho que é bem isso, né? Se alguém tivesse preocupado realmente com os gastos do dinheiro, se está sendo bem empregado ou não, eu acho que tem muita coisa aí que precisa ser analisada
com lupa, né, para a gente buscar efetivamente a melhoria e as condições de trabalho. Mas veja, Moisés, não acabou ainda. Ontem saiu, segunda saiu, hoje saiu novamente no Extra e estão prometendo aí uma nova matéria no Fantástico sobre sindicatos, que deve sair domingo agora. Imagine o que vai significar essa tentativa de varredura no movimento dos trabalhadores. Eu acho que essa campanha ela é periódica, né? Isso vem sendo requentado há muito tempo, etc. e tal. Por quê? Porque o financiamento, como eu disse, quem tem que financiar o movimento sindical e quem controla os sindicatos? Quem financia o movimento sindical tem que ser os trabalhadores e quem fiscaliza tem que ser os trabalhadores. Então, como é que a Globo ou o Globo se está preocupada com o interesse concreto do trabalhador, de como usa aquela verba, o que ele tinha que fazer? Como trabalhar para aumentar a consciência participativa dos trabalhadores. Como aumentar a consciência política, a consciência associativa, a consciência comunitária, a consciência cidadã de todos, porque todos vão controlar as suas instituições, onde inclui dinheiro, etc. Mas, obviamente, eu estou falando isso, mas eu sei que não é esse o interesse dele. Por quê? Porque a Câmara dos Deputados discutiu o financiamento dos partidos e definiu uma contribuição do nosso dinheiro, que é dos impostos. Eu concordo inteiramente que o financiamento da atividade política seja um financiamento do Estado, certo? Para poder permitir a democratização dessa distribuição, certo? E terminar o financiamento empresarial, porque o financiamento empresarial, a empresa não vota. Então, por que ela tem interesse em colocar 5 milhões, 63 milhões na campanha do Eduardo Cunha? Certo? Mas a empresa não vota. Então, por que ela colocou tanto dinheiro? Ela vai colocar esse dinheiro para depois recuperar o dinheiro através de atividades lobistas, etc, etc. O lobismo ou a defesa de algum interesse é também natural na sociedade. Todo mundo tem que fazer isso de forma lícita, de forma da mobilização, de forma do debate, ir ao Congresso, discutir e tal. Agora não pode ter privilégio porque tem mais recursos, né? O poder econômico financia as eleições e depois nem precisa de ir lá, porque lá já estão os seus representantes. Da mesma forma, se você quer melhorar a participação dos trabalhadores nos sindicatos, por que o trabalhador não tem direito ao horário gratuito? Eu sou a favor, você podia lançar essa campanha. Todas as centrais sindicais têm direito a tantas horas por ano para poder convocar os trabalhadores a se filiar aos sindicatos. Na TV aberta? Na TV aberta. Imagina como é que todos vão adorar essa notícia. Não, porque veja, na Venezuela, certo? Na Argentina, certo? As centrais sindicais têm direito a horário de televisão, gratuito, certo? Por quê? Não se quer aumentar a consciência dos trabalhadores? Para isso tem que haver mais debate, como nós temos aqui na TV comunitária, como tem aqui na Rádio Mundial News FM, certo? E outras emissoras comunitárias, para poder ampliar o debate. Ouvir os trabalhadores. Por quê? Se o trabalhador, não, mas eu não posso... Veja bem, rodoviário ganha R$ 1.600 por mês. Um dia de trabalho, R$ 53. Um dia de trabalho que ele dá por ano ao sindicato. Divide por 12, dá R$ 2,70. R$ 2,70 para o sindicato, certo? Por mês. Só que ele dá de forma anual. Isso não dá para manter o sindicato. O sindicato não dá para manter. Então, como é que ele vai manter os sindicatos? A menos que o cara ache que não tem. Então, quer dizer, pode ser que essa campanha do Globo seja no sentido de não ter sindicato. Porque ele não tem sindicato, a luta. Eles estão enganados, porque se não tivesse sindicato, quando não tinha sindicato, no final do século XIX, se quebrava as máquinas. O cara ficava irritado, ele quebrava tudo. Era caos. Ia ser muito mais prejuízo. Aí se permitiu a organização, o debate, qualquer coisa seja, não é democrático, não defende a democracia, porque sem sindicato não há democracia. Então se o cara está batendo no sindicato, porque é o seguinte, bater em quem rouba o sindicato, tem que bater.
Tem que tirar, o trabalhador tem que tirar, tem que aumentar a democracia para os trabalhadores controlarem os seus sindicatos. Agora, para isso, tem que aumentar a consciência política e isso que eles não querem. Pegando o seu gancho, eu queria aqui aproveitar e também mandar um recado no sindicato, o Sindesprev aqui no Rio de Janeiro. Existe uma reprodução dos Mata-Roma, não tem vínculo direto, mas a prática é a mesma dos Mata-Roma, lá incrustada no Sindesprev, e que precisa ser denunciada, porque tem vários trabalhadores e diretores lá sendo ameaçados por meia dúzia de pessoas que se acham donas do sindicato e donas do dinheiro dos trabalhadores. E estão fazendo o que querem e bem entendem, achando que todo mundo tem que se submeter aos ditames de meia dúzia de pessoas que se acham que podem fazer o que quiser com o dinheiro do trabalhador. Então, recado aí para essa meia dúzia de camarilha no Sindesprev, hein? Tomem vergonha na cara e renunciem. Vocês tinham que ter pelo menos essa boa conduta. Renunciem à diretoria. Se desfiliem do sindicato, que vocês não estão honrando o dinheiro dos trabalhadores que estão aí acompanhando a denúncia que está sendo feita. Vamos pegar um assunto de verdade. Renunciem seus cargos na diretoria e saiam do sindicato, porque vocês estão desonrando os trabalhadores que pagam a sua contribuição mensalmente para o Sindesprev. Quer falar alguma coisa, Brasil? Você se coçou aí? Porque é o seguinte, eu acho que tem também um outro objetivo dessa campanha contra o sindicato, porque, veja, nós estamos debatendo um assunto seríssimo, que é a questão da terceirização. Então, a resistência a essa proposta aprovada na Câmara de terceirização selvagem, que é a terceirização nas atividades fim das empresas, é de interesse do empresariado, da maior parte do empresariado, e é de interesse exatamente desse segmento da mídia, que é a mais conservadora que poderia existir, etc. Então, você enfraquece quem está puxando a luta contra uma aprovação nociva aos trabalhadores, então você facilita que essa coisa possa passar, caso essa campanha dê certo e fragilize os sindicatos. Certo? Então, quer dizer, também questões importantes da luta dos trabalhadores, certo? Que são defendidos pelas centrais, pelos sindicatos, etc., ficam enfraquecidos na medida que se enfraquece quem está lutando contra aquela medida nociva, etc. Então, eu acho que esse objetivo dessa campanha, primeiro, é enfraquecer ainda mais o papel dos trabalhadores na sociedade. Certo? Então, os trabalhadores participam da sociedade através da política, através do sindicato, através das associações, das mobilizações. E uma questão importante é que o sindicalismo no Brasil é muito forte. Por quê? Porque o sindicalismo no Brasil, ele é pulverizado. Ele está em quase todos os recantos do país. Eu acho que ele está em mais cidades do que chega a Rede Globo. Certo? Por quê? Porque onde tem trabalhador e tal, ele pode organizar o sindicato. Então, quer dizer, essa amplitude e essa horizontalidade do movimento sindical, essa pulverização do sindicato, isso permite polos em todos os municípios de luta, de mobilização e tal. É claro que existem conservadores no movimento sindical, como existe em todos os setores. Claro que existe quem não mobiliza, claro que existe quem quer interesseiro. Você aí citou um grupo que está tentando dominar sozinho uma estrutura sindical. Tá? Agora, quem vai lutar contra isso são os dirigentes sindicais sérios e são os trabalhadores daquela categoria. Então, cabe fazer um movimento no sentido de dar condições a esses trabalhadores de ter uma ampla participação. Você veja que na discussão sobre a reforma política na Câmara, viu, Madureira? Eles mantiveram o financiamento privado, eles reduziram o tempo de campanha, como se o tempo de campanha fosse problema, certo? E permitiram, e querem até tirar partidos que tenham mais estrutura ideológica, mais posicionamento, etc. Então, esse é o interesse que está por trás. Eles aproveitam as situações, aproveitam
as situações para reduzir a participação dos trabalhadores. E não é à toa, quer dizer, o presidente Lula, a Dilma e toda essa corrente que assumiu o poder em 2003, ele tem uma base forte no sindicalismo, na estrutura sindical de organização dos trabalhadores. Então, esse também tem um objetivo político. Quando você enfraquece os sindicatos, você está enfraquecendo o rebatimento do trabalho sindical no plano da política. Exato. Essa leitura é importante, Moisés, porque como a gente está tratando de financiamento com dinheiro do contribuinte ou com dinheiro do trabalhador, foi para você tocar nessa questão da reforma política, porque veja bem, quando começou o debate sobre a reforma política, tinha uma discussão se era com plebiscito ou com referendo. O que disse o Congresso? Plebiscito não, a gente discute na casa porque nós temos mais conhecimento, são temas importantes e a sociedade não está habituada, então plebiscito não, no máximo vamos discutir no Congresso, no máximo um referendo. Na época, no programa Conexão Tupinambá, que eu faço parte também, a gente discutia isso. Qual é a grande diferença entre plebiscito e referendo? O plebiscito, quem decide é o cidadão. O referendo não, quem decide é apenas o parlamento. O parlamento decide, faz uma consulta se aquela opinião vale ou não vale. Resumo da obra, estamos chegando ao final de uma, entre aspas, possível reforma, nem política, eleitoral. Porque a única reforma política que ia ser feita, que era a mudança do tempo de mandato, o Congresso já voltou atrás. Eles tinham ampliado mandato de executivo para 5 anos e agora o Congresso voltou atrás, está tudo nos 4 anos novamente. Então, uma reforma política efetivamente não foi feita. O que está sendo feito agora é uma reforma eleitoral, ou seja, está apenas mudando uma regrinha ali, outra aqui sobre as eleições. E na questão do financiamento, que era uma questão central, se o financiamento ia ser essencialmente público ou se ele ia continuar público e privado, permaneceu a visão do financiamento. E pior, né? Porque o que foi aprovado no Congresso liberou mais ainda o financiamento privado. A regra que tinha, ela era mais restritiva. A regra que foi aprovada agora é como se tivesse dado uma organizada na bagunça com relação à iniciativa privada, não para coibir, mas para liberar geral de forma legalizada. Ou seja, a mexida que foi feita fortaleceu o financiamento privado de campanha, o que fortalece as corporações, pressão no parlamento para aprovar projetos de seu interesse e contra o interesse da maioria da população e contra o interesse dos trabalhadores. Mas o pano de fundo é o financiamento disso. Por que nós estamos falando dos sindicatos? É também isso, Moisés. O financiamento da luta do trabalhador, quem faz é o trabalhador através do seu sindicato. Se você quebra isso na sua espinha dorsal, você quebra a possibilidade dos trabalhadores participarem ativamente da sociedade. Só que veja bem, nós não podemos aceitar o que está sendo feito, por exemplo, no Sindesprev, e aí eu estou falando abertamente, quem quiser do Sindesprev vir aqui botar sua opinião, o microfone está aberto, contra ou a favor, nós temos aqui canal aberto, né? Informação de todos os lados. Veja, nós não podemos, em nome da defesa do sindicato, jogar para debaixo do tapete irregularidades que já são públicas, já são investigadas na Polícia Federal e no Ministério Público e que já tem, digamos assim, endereço certo. Tem gente que quer pegar isso e botar embaixo do tapete num discurso de não podemos destruir a entidade porque senão a gente vai ficar desprevenido. Ou seja, tenta se esconder atrás da entidade para justificar não transparência, não lisura, não bom tratamento do dinheiro dos trabalhadores. A gente tem que começar a fazer essa separação, para a gente conseguir separar o joio do trigo, para não quebrar as pernas do movimento sindical. Nós temos que fazer essa intervenção, digamos assim, cirúrgica, separar o joio do trigo, para preservar o movimento dos trabalhadores e para preservar
esse instrumento que é o sindicato e as centrais sindicais na defesa dos interesses dos trabalhadores. Eu acho que essa questão nós temos que deixar bem clara, porque às vezes as pessoas acham o seguinte: ah, então vocês são a favor da corrupção. Não, ninguém é a favor de corrupção, principalmente com o dinheiro do trabalhador. Nós não somos a favor de corrupção, ninguém aqui é a favor de pegar dinheiro do trabalhador e botar no bolso, de ficar como lucro individual, de forma nenhuma. O dinheiro do trabalhador é para ser utilizado na luta da defesa dos interesses do trabalhador, na luta dos interesses do nosso país, da nossa economia. Mas nós não podemos fechar os olhos para aqueles que erradamente desviam o dinheiro para interesse privado, interesse particular. Eu acho que a gente tem que fazer essa... Isso, eu concordo inteiramente. Eu não sei o caso específico que você está falando, do Sinduspré, mas eu acho que tem vários instrumentos aí que existem. Você falou que já está tendo até investigação, que tem que ser usado para coibir isso, e tem que punir, e tem que levar para a Assembleia, e tem que instituir da direção do sindicato, instituir da categoria, etc., cancelar quem fez mal feito, etc. Isso não se pode de maneira não compactuar com isso. Diferentemente do objetivo dessa campanha do Jornal o Globo, que é eliminar a contribuição assistencial, certo? Que é a contribuição feita durante a campanha salarial, porque na campanha salarial você tem que fazer uma mobilização especial para conseguir levantar algum recurso a mais ou um índice melhor do que a inflação e defender cláusulas sociais que dê condições da categoria de enfrentar, certo, o dia a dia do seu trabalho na sua categoria específica. Então, quer dizer, o objetivo aí da campanha é enfraquecer o sindicato na medida que ele não tem condições de receber além da contribuição sindical. E, no fundo, querem até acabar mesmo com a contribuição sindical, que é 1 ano de salário. E a tese da divisão dos sindicatos, né, de que não pode ter monopólio, então pode ter vários sindicatos defendendo aquela categoria, isso é uma falácia que já comprovou que nos países que foi feito, certo, quem sofre é o trabalhador, porque você fica sem um instrumento de toda a categoria. A divergência, a contradição que existe entre os diversos grupos que disputam o sindicato deve ser resolvido nas assembleias, na luta política, na luta sindical, democrática, sem violência, certo? Que deve ser desenvolvida em cada categoria. Agora, eu queria levantar, Madureira, um aspecto aí dessa questão do financiamento público de campanha eleitoral, porque é importante denunciar o ministro Gilmar Mendes, que ficou sentado em cima do processo. Ficou durante esse tempo todo um processo que já tem maioria de votos contra o financiamento privado do Supremo Tribunal Federal, em que o ministro Gilmar Mendes pediu vista, o que é uma coisa regimental, mas não devolveu o processo. Então, isso também é um equívoco, também do Supremo e também do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que tinha que fazer valer o regimento do Supremo Tribunal Federal. O cara não pode ser... O instrumento de você pedir vista é para você tirar dúvida, para você pensar mais o assunto, para você ter um pouco mais de tempo de investigar aquele assunto e dar o seu voto. E não ser um instrumento político, como o próprio Gilmar Mendes assumiu publicamente. Para mim, esse assunto não é do Supremo, então eu vou ficar sentado até que os deputados tomem a decisão. Isso é vergonhoso, essa atitude, entendeu? Porque é uma atitude que joga contra o próprio Supremo. Contra o Lewandowski, que é presidente do CNJ, presidente do Supremo Tribunal Federal. Então o cara faz o que quer e nem o regimento da casa ele vai aplicar. Então, ele esperou que a Câmara votasse isso, a Câmara votou, mas ainda não acabou. A votação vai para o Senado, depois volta para a Câmara, se for alguma coisa mudada, etc. E vai ser mudado, porque, como você disse, os mandatos passaram para 5 anos, mas isso representou que o senador ia passar de 8 para 5. Aí retrocedeu. Aí não dá certo. E só para finalizar essa intervenção, você falou sobre a Constituinte e o referendo, né? Plebiscito ou referendo? Agora, a reforma política só pode ser feita por uma Constituinte. Por quê? Porque você põe os deputados que têm interesse específico em manter esse deputado ou senador
e diz ele para votar uma reforma, ele não vai votar a reforma. Exato. Isso é mais. É você. Ele não vai votar contra ele. Claro, ele vai dizer, vamos voto em lista. Aí faz um levantamento dos especialistas, levando em conta as últimas eleições. Não. Então, 200 deputados não iam ser eleitos. Aí os 300 deputados, eu não vou votar nesse negócio. Exato. Então, quer dizer, é uma hipocrisia dessa imprensa venal, essa imprensa comercial, de dizer que não pode ser constituinte, porque constituinte é golpe. Não, constituinte não é golpe, não. É uma eleição específica para representantes da população que vão se reunir e só tem aquele mandato. Ele tem 3 anos para fazer a Constituição. Vai lá, reforma a Constituição, depois eles não têm benefício. Eles vão disputar a eleição normal. Então, a Constituinte é para definir a lei maior. O Parlamento continua funcionando. Faz uma Constituinte paralela que decide os rumos de uma reforma que aí vai poder ser aprofundada. Mas é bom a gente também esclarecer aos ouvintes que o argumento contrário a uma nova Constituinte, ele tem 2 bases. Essa base de que não é possível o mesmo deputado que vai se candidatar ser o mesmo que vai discutir, né? Porque o cara não vai votar contra ele mesmo. E a outra argumentação que era muito utilizada, principalmente nos bastidores, até alguns meios de comunicação chegaram a levantar essa tese, é que uma nova Constituinte poderia se reproduzir no Brasil o que aconteceu na Venezuela. Esse é o temor que as forças conservadoras e reacionárias têm com essa coisa de nova Constituinte. Então acho que é bom esclarecer essa questão pelo seguinte: esta discussão de que uma Constituinte poderia transformar o Brasil numa nova Venezuela nada mais é do que uma forma de impedir que se derrube os privilégios que uma pequena minoria tem no Congresso Nacional. Eles têm medo de uma nova Constituinte porque eles têm medo que o povo eleja um Congresso que tenha interesses a favor da maioria da população e não a favor de uma minoria de privilegiados que existem na política nacional. Porque você está certo. A questão é que eles levantam a bandeira fantasma, toda vez que eles têm alguma dificuldade e não tem argumento, eles levantam uma coisa fantasiosa, né? Então, eu levanto que a bandeira da Constituinte vai me trazer a Venezuela, que é ruim, que não sei o quê, dizem que é contra a democracia. Agora, eu posso dizer que também a mídia, né? Qualquer coisa que regulamente a mídia é o quê? É antidemocracia. É censura. É censura. Então isso é um fantasma que eles usam. Então, quer dizer, eu estou até para apresentar um outro olhar, vou recuperar historicamente um seminário que o Franklin fez. Franklin Martins foi secretário de comunicação nos 2 últimos anos do governo Lula. E ele fez 2009 e 2010. E ele fez um seminário com a Europa, os Estados Unidos, para discutir a regulação da mídia e da convergência de mídia e das mídias, as novas mídias, etc. E lá ficou claro, a Europa, Portugal, Espanha, Inglaterra. A Inglaterra agora, com aquele caso que houve daquele jornal do australiano, né, que grampeou telefone de artista, telefonista para poder fazer aquelas manchetes sensacionalistas, etc. O parlamento na Inglaterra votou uma lei de regulamentação. E não é censura. Ninguém está propondo censurar previamente nada. Se você pisar na bola, o cipó vai vir. E você tem que saber disso. Você não pode falar qualquer coisa e achar que, porque você é mídia, você pode falar qualquer coisa. Você vai ter que... Então, eu estou recuperando esse seminário, inclusive a fala do Franklin e a fala de cada um desses países. Eu vou apresentar na primeira vez o Franklin e a União Europeia. E a União Europeia, tudo direitinho.
sobre álcool, sobre tabagismo, sobre obesidade, sobre publicidade infantil, tudo isso é regulamentado. Você não pode chegar lá na televisão e falar que você entra na casa da pessoa e fala qualquer coisa. Que essa tese tem o controle remoto, desliga e tal. Não é nada disso. A questão é que aquilo lá é uma concessão pública. Porque a imprensa, você falou do Globo. Do Globo, se eu tiver dinheiro, eu podia negociar com você, se eu tivesse dinheiro, né? Vamos montar aí um jornal e tal, a gente pode montar revista, não tem problema. Agora, a televisão você pode ter dinheiro que não vai montar. Por quê? Porque se não tiver uma concessão, você não tem como botar no ar a sua frequência, etc. Então, isso é uma concessão pública, tem que ser debatido publicamente. A sociedade tem que saber o que quer e o que não quer. Porque nem a Constituição é aplicável nesses casos, certo? Porque a diz produção independente. Quando é que você vê na TV Globo produção independente? Produção regional. Quando é que você vê na TV Globo produção regional? Certo? E interesse da nação brasileira, da família e em defesa das crianças. Moisés, nosso amigo Acioli está ali, armas em punho, pronto para fazer a sua fala. Então, Acioli, por favor, dê a sua opinião sobre este assunto. Deixa eu chegar para cá para aparecer na TV também. Boa tarde, mano. Ele vai ficar como Cid Moreira, assim, aquela voz de fundo, assim, ó. Isso, eu tinha um Bojal, né? Eu sou do tempo do Bojal, né? Estive lá na TV Celso, depois a gente foi para a TV Globo, né? E essa questão que o Moisés colocou aí, aliás, muito bem colocada, em relação aos sindicatos, a Rede Globo, ela vem fazendo de forma quase que desapercebida ao trabalhador, porque o trabalhador, não ele está trabalhando, ele está lá dando tudo, e pouco tempo tem para ver televisão, para acompanhar o Jornal Nacional, ou aquelas coisas que o grupo Globo de Comunicações empurra por ela abaixo. Isso já vem sendo feito sistematicamente e não é agora não. Essa questão do sindicato, tanto é que eles estiveram lá no Sindicred, né? Entrevistaram lá alguém lá do Sindicred, se não me engano. Nós tivemos conversando com esse homem. Então, há um interesse muito grande, e eu acho que qualquer brasileiro que tem que, por menos politizado que ele seja, existe um interesse muito grande em se calar a voz do trabalhador, e calando a voz do trabalhador através dos sindicatos, enfraquecendo o sindicato. Você colocou que, por exemplo, nos rodoviários, não é isso? Sobe que R$2,70. R$2,70 na contribuição sindical anual. Anual? Não, é por mês. Dá R$53 por ano. Isso, R$53 por ano. E a colocação foi essa. O sindicato dos rodoviários sobrevive com essa contribuição? Não consegue sobreviver, por isso que tem que aprovar em Assembleia outras contribuições. Claro. Exatamente. Então, eles vêm batendo. Eu venho acompanhando esse assunto, ouvi o Jornal Nacional, timidamente o Jornal Extra, que é do mesmo grupo, colocou lá, e eles estão sistematicamente batendo nisso, aproveitando a crise que o país atravessa, para que o governo federal comece a cortar verbas e outras coisas. Tanto é que o governo federal não revela, se negou veementemente a revelar os repasses que são feitos para os sindicatos. Olha bem, não é bem o governo federal, porque aí tem que ver a questão, porque isso é uma verba de um sindicato, que é um ente privado, né? Porque o sindicato não é de todo mundo, o sindicato dos sociólogos é dos sociólogos, ele não é filiado do jornalista, certo? É da categoria, porque defende a categoria, e em particular dos associados. Então, é uma questão de legalidade, se tem condição de fazer essa divulgação dessa coisa que é da categoria, certo? Então, o governo não tem nenhum interesse em esconder dado nenhum, até porque não vai para o governo esse dinheiro, certo? Eles pediram a Caixa Econômica, a Caixa Econômica não deu, porque aí tem que ver se há ou não o sigilo bancário, certo? Porque, digamos, quanto vem do sociólogo? Por que o governo vai divulgar que o sociólogo recebe tanto dos sociólogos?
Não tem muito sentido. No caso social que ele Não, tem. eu concordo com você. Eu estou dizendo o seguinte, a colocação que eles fazem, o que está no corpo da matéria, aliás, se é que se pode chamar aquilo de matéria, é uma insinuação, é uma indução ao erro, é uma coisa maldosa. Ele diz que o governo federal Esconde os dados. esconde os dados. Olha só como a coisa de os menos avisados, né, que agora já estarão avisados aí depois do seu esclarecimento, vão entender. Mas, de qualquer maneira, os menos avisados vão dizer assim, o governo federal não quer dizer, o governo federal está escondendo, há conchavos com os sindicatos e outras sandices, né, que eles estão acostumados a essa prática, né, de colocar as coisinhas nos seus devidos lugares, que não é o caso dessas questões sindicais agora. Pelo menos eu penso dessa maneira. Entendeu? E quanto aí ao jornalismo, né, nós aqui fizemos uma campanha assista desde o ano passado, inclusive a Paula Maia, que é presidente do sindicato dos jornalistas, né, que apresentava esse programa, deixou de apresentar. Quero também deixar aqui deixar uma satisfação a Paula devido ao programa Jornal em particular e até mesmo presidiu um sindicato, temporariamente deixou de apresentar o programa. Mas nós vimos fazendo uma campanha contra esse monopólio, né, contra essa mídia corporativa, estimulando o jornalismo cidadão a cada dia mais. Na época, inclusive, eu discuti isso lá com o ex-presidente da API, Fernando Segismundo, em 2002, já alertava isso. Num livro que ele escreveu, que está cautelado, inclusive, lá na API, que é a Comunicação do Tijolo Laser. Lá, antes até de 2002, isso já vinha sendo alertado. O que aconteceria hoje com o que a Rede Globo está fazendo, a Rede Globo e outras mídias, né, que fazem parte desse monopólio, desse oligopólio, não é só aqui no Rio de Janeiro, isso é ver Brasil, que isso iria acontecer. Isso está escrito no livro do Fernando Segismundo. O nome do livro é Comunicação do Tijolo Laser. Parece que o Segismundo ele teve uma visão de futuro, né, em relação a isso. E lá naquela época ele já incentivava o jornalismo, que na época era chamado de jornalismo alternativo. Hoje chamamos de jornalismo independente, né? Você vê tantos blogs aí, o que nós estamos fazendo aqui agora. Olha que beleza o jornalismo, uma explicação que o Moisés está dando aqui, a lei que o Madureira está descendo ali, entendeu? Uma linguagem bem coloquial, bem popular. Isso não se diz lá. Quantas vezes nós chegamos a dizer, hoje é dia de baixar a linha. Mas esse é o verdadeiro jornalismo. É o jornalismo de verdade, como está escrito lá na página da Rádio Mundial. Jornalismo de verdade, com liberdade e, acima de tudo, sem distorções. Então, eu acho que você falou sem mordaça, né? Sem mordaça. Moisés e a senhora, presta atenção, eu estava passando o olho rapidinho aqui no Jornal Globo de hoje, dia 22 de julho, e tem aqui no rodapézinho falando o seguinte: o título da matéria que está sendo desenvolvida desde segunda-feira é Representantes de quem? Na segunda-feira o título foi, o subtítulo, Dirigentes ficam décadas no poder. Ontem, Caixa Preta Sindical favorece irregularidade. Amanhã, o título o subtítulo, Uso político avança em entidades. Se eu fosse algumas pessoas, começaria a dormir preocupado, porque amanhã vão descer a lenha. Vão descer, viu, Sindesprev? Vão descer a lenha. Deixa eu falar uma coisa aqui. Não é só aqui na TV comunitária que nós utilizamos também essa técnica de falar sem mostrar o rosto, né? Porque o Silvio Santos tinha um Lombardi dele. Exato, tinha um Lombardi. E na Rede Globo tem era o Cid Moreira. É o Cid Moreira e tem aquele outro que é do esporte, né? É o cara chama. Deixa eu lembrar o nome dele. Batista. Como é que é o nome do.
Do Globo Esporte? Aquele Léo Batista. Léo Batista. Agora nós estamos aqui com a Cioli. Léo Batista, grande Léo Batista, foi o único. A Cioli, vem mais pra cá para você ser enquadrado lá. Foi o único. A senhora adora ser enquadrada. Não, enquadrado aqui na câmera. Enquadrado na câmera. Eu só fui enquadrado na época da ditadura. Então, agora você está vendo aqui a voz do nosso Lombardi, que você, durante esse último bloco aí, você ouviu as opiniões dele. Então eu queria mandar aquele abraço pro Léo. O Léo foi o único que eu vi o Foca chegava lá na emissora do jornal ao vivo, ele pegava aqueles garranchos do Foca e lia. Foca, gente, é repórter, né? Pegava lá e lia. O Léo foi o único que eu vi fazer isso na TV Celso. E quando fecharam a TV Celso, nós ficamos presos lá 24 horas. No dia seguinte, o Domingo Pode foi lá e abriu aquela porcaria. Eu queria falar de uma das manchetes aí que o Madureira leu. Como é que é? Perpetuação de dirigentes, não é isso? A primeira, dirigentes ficam décadas no poder. É só essa. O Jornal Globo, vê lá em cima, lá no... Quem são os dirigentes lá do Jornal Globo? O editor-chefe do Jornal Globo? Não, lá no cabeçalho aqui, logo na abertura. Veja lá, qual é o primeiro... Irineu Marinho. Depois. Roberto Marinho. Depois. Não tem mais ninguém. Tudo Marinho. E a Rede Globo? Irineu Marinho, Roberto Marinho. Família, etc. Eu quero dizer, não, mas isso é uma iniciativa privada. Privada? Sabe quanto o governo federal repassa anualmente para a Rede Globo em publicidade? 700 milhões de reais. É verdade. Então aquilo lá é com dinheiro nosso. Por mês, não, por ano. 780 milhões. Eles tinham paga 60%, eles detinham 68% de toda a publicidade do governo federal. Com o Franklin, com o governo Lula em determinado momento e depois do início do governo Dilma, reduziu um pouquinho para 61%. Aí eles começaram a gritar, bater no governo. Foi isso? É isso que você quer dizer? Mas essa é a verdade. Eu sei, mas o que tinha que fazer... Eu ainda vou começar essa campanha, né? Nós temos que acabar com esse negócio de publicidade. Já que não é democrático, já que a TV comunitária recebe, sei lá, esse ano, hein, uns 3 mil por mês, que ainda não pagaram, quer dizer, só pagaram uma publicidade desses 7 meses do ano, pagaram uma. Entraram 7 publicidades, uma já foi paga. E assim mesmo, se ver a média, não chega a 3 mil reais por mês. 3 mil reais por mês. Vamos anualizar, 36 mil reais. E a Globo, 760 milhões de reais. Então é melhor não ter publicidade. Porque, veja bem, se a lei é de concessão, não no Jornal Globo, né? Lei de concessão, rádio e TV. Quanto é que a Globo pagou para ter a concessão? Nem um mísero real, nem centavo, nem cruzeiro, nem antigo R$1.000 hoje, R$1.000, não pagou nada. Aí você pergunta, cara, quem é dono da Rede Globo? Eu quero dizer que é o Roberto Marinho, né? Só que ele é dono dos equipamentos, ó. Você está vendo aqui na TV? Esse equipamento aqui é da rádio, certo? Essa rádio é da internet e a TV comunitária é definido por lei. Mas a Rede Globo é uma concessão pública. Então, a concessão não é da Globo. A concessão tem um prazo. É de 15 em 15 anos. É o Estado que concede e renova. Exatamente. Os equipamentos é da Globo. Então, é necessário que haja uma democratização verdadeira. Senão, nós continuamos com isso. Agora, só para finalizar. No último período da campanha da Dilma, durante o programa eleitoral acho que foi 2 meses e meio, mais ou menos. 2 meses. Menos de 2 meses e meio. 60 dias, né? Foi 1 mês e meio, eu acho. 1 mês e meio. O bom e o ótimo da Dilma cresceu. Por quê? Porque teve contraponto. Você tem, como você disse, o governo federal, sempre as manchetes todas aí é o seguinte: eles definiram que tem que derrubar a Dilma, então
Só matéria ruim, só manchete ruim, só tudo negativo. Tudo negativo. Veja, não que não exista coisa ruim acontecendo, Não, mas aí que tá, tem que haver, porque a democracia é o seguinte, é todo mundo falar, você falou aqui, você bateu aqui num grupo aí pequeno aí do Sítio Prego, você disse o quê? Quer vir aqui debater? Pode vir, o microfone está aberto. Agora vai na Globo. Vamos lá bater na Globo para falar dos sindicatos. Vamos dar essa visão que nós demos aqui, ó. Eles não vão deixar. Ô Moisés, eu até aqui nós usamos como lema o seguinte, você que está aí nos vendo, a Rádio Mundial News FM, não é necessário que você, qualquer coisa que seja dita aqui, não é necessário que você vá procurar a justiça para que tenha um direito de resposta. As portas estão abertas. A qualquer momento que você queira vir aqui, nós vamos dar o mesmo espaço a você, que foi o mesmo espaço da crítica feita. E talvez até um pouco mais. Entendeu? Que eu volto a insistir. O nosso jornalismo aqui é um jornalismo de verdade, com liberdade, e não é distorcido em hipótese alguma. Né? Não, é proibido isso aqui, inclusive. E mais ainda no programa Imprensa Livre. Então as portas da rádio estão abertas, não é necessário uma ação judicial contra a rádio, é só vir aqui que você vai ser muito bem-vindo, amigo ou inimigo. Pessoal, Acioli, Moisés, nós estamos aqui, ouvinte, telespectador que vai começar a assistir o programa Imprensa Livre, em parceria com a Mundial News FM pelo canal 6 da NET. Nós estamos começando, dando o primeiro passo para esse jornalismo verdade, esse jornalismo que vai olho no olho dizer para você, opinar, dar informação e discutir abertamente, agradando ou desagradando. Estamos dando um passo importante e significativo na democratização dos meios de comunicação. Nós estamos aqui inaugurando uma nova fase, tanto na TV comunitária quanto na Mundial News FM e o programa Imprensa Livre. Quero agradecer aos ouvintes, aos internautas, aos telespectadores, agradecer a presença do Moisés, agradecer aqui a presença do Acioli e dizer para vocês que toda quarta-feira estaremos aqui no programa Imprensa Livre, esclarecendo, opinando, debatendo e também provocando aqueles que a gente tiver que provocar no bom sentido, a provocação no bom sentido da palavra. Eu estou muito honrado, né, com a presença aqui do Moisés e sabendo que esse projeto que nós criamos, nós estamos há 10 anos no ar e o Imprensa Livre tem 2 anos aí de também no ar. E eu quero agradecer muito, né, a colaboração aí da TV comunitária, que é o canal 6 da NET, e queria deixar aqui deixar os telespectadores, os ouvintes, né, o nosso e-mail é o mundialnews@gmail.com. E se você quiser acessar a nossa página na internet, é o www.mundialnewsfm.com.br. Moisés, muito obrigado. JC Madureira, foi uma honra muito grande tê-lo aqui, no lugar da Paula Maia, que também vai deixar muitas saudades aqui. Né? A Paulinha sabe que a hora que ela quiser voltar, estaremos aqui de braços abertos esperando ela. E mais uma vez, muito obrigado a todos e a vocês, telespectadores. Eu queria só agradecer, foi uma satisfação enorme participar aqui com essa dupla, desse debate que é tão empolgante, tão provocativo, né? Para a gente poder tomar mais consciência, inclusive, do nosso papel na sociedade. Saudar essa parceria aí que o companheiro Madureira está construindo entre a TV comunitária e aqui a Rádio Imprensa News FM, para a gente viabilizar o núcleo de jornalismo da TV comunitária, e esse primeiro programa teve todas as coisas boas do primeiro programa e todas as coisas que ainda precisam ser falha nossa ajustados, etc e tal. Mas foi um prazer conhecer assim, pessoalmente o Acioli, que a gente também é lá da ABI, mas a gente não teve o prazer ainda de convivência, e foi essa uma oportunidade. Eu quero agradecer, certo, a nossa participação aí
tentamos fazer, como se diz, né, o jogador de futebol, o nosso melhor. Aliás, lá na Bahia nós somos muito falados, mas pouco vistos. A DI é outra coisa. A DI é outra coisa. Outro dia, outro momento a gente vai fazer. Semana que vem, provavelmente, nós vamos estar ainda debatendo, repetindo alguns assuntos com novas informações. Mas, de qualquer forma, quero aqui dizer para a Paula que eu substituo ela no programa Imprensa Livre. Tenho a honra de substituí-la e espero, assim que ela puder comparecer ou voltar, estaremos aqui de braços abertos para estar aqui fazendo a ancoragem desse programa. Muito obrigado aos telespectadores, ouvintes e até a próxima.